volta com o programa em discussão. Aqui nós estamos com a Vânia e também com a doutora Viviane Oliveira, as duas que estão nos dando essa contribuição sobre esse tema tão importante que é o preconceito racial, sobre a questão do racismo, um assunto que precisa ser debatido e encontrar soluções para o fim dessa mazela que é um atentado à dignidade humana, né, da pessoa. Então, eu queria perguntar à Viviane, à doutora Vânia, com relação à sua instituição, que é uma ONG que trabalha, quais têm sido os desafios de vocês nessa entidade? Olha, os desafios que nós temos atualmente, né, são desafios de ordem econômica, não é? Porque nós somos uma instituição considerada uma organização não governamental, a Bamidelê, e a Bamidelê vive de captar recursos através de editais, e isso está um pouco difícil, né, no momento em que nós estamos vivendo. E com relação a dificuldades de realizarmos ações, a gente está esbarrando nisso, mas nós estamos trabalhando, né, com as nossas possibilidades, também aproveitando, né, das redes sociais para fazermos, né, as nossas atividades e que prioritariamente são atividades que contemplam, não é, educação. Muito bom. Doutora Viviane, eu queria que a senhora falasse um pouco também da sua comissão, que você representa, que tem esse trabalho, né, que assiste, né, a esses movimentos. Isso, veja bem, a nossa comissão é de combate ao racismo, né? E nós tentamos, levando o nome da OAB, né, acompanhar esses processos em que essas pessoas são vítimas, né, para ter a certeza de que a lei será cumprida, né, apesar de ser uma pena relativamente pequena, que é de 1 a 3 anos de multa, né, tanto nos dois crimes, tanto na injúria quanto no racismo. A comissão tenta representar a OAB e se fazer presente no inquérito policial e também na instrução criminal do processo, tendo em vista ter a certeza de que essas pessoas que realmente atentam, né, dessa forma contra essas vítimas, possa realmente serem penalizadas. A comissão, se alguém tiver o interesse, né, na verdade, de realmente dizer que foi vítima ou quiser um amparo, um apoio, pode procurar o AB, ligar para o AB e buscar a nossa comissão, que prontamente estaremos ali para servir. Doutora Viviane, a Lei 7.716 de 89, ela contempla justamente essa questão. Ela é efetiva? Ela, de uma forma geral, abarca as necessidades com relação a essa questão? Abarca, né? No meu ponto de vista, né, eu acredito que essa lei, na verdade, a pena dessa lei, em seu artigo 20, eu acho que é muito branda, que inclusive é a mesma pena da injúria racial. Eu acho, e estamos brigando para isso, que essa lei deveria realmente, né, existir uma modificação quanto à penalização, né, para que seja acima de 4 anos, no mínimo, a pena, e que as pessoas realmente, quando condenadas, não possam substituir por outras medidas diversas da prisão, para aí sim realmente entenderem que é um crime, é efetivamente um crime, e serão penalizadas caso venham de encontro a essa lei. Viviane, quais caminhos deveriam ser trilhados para minimizar essa questão do preconceito? Na sua opinião, o que deve ser trilhado? Que caminhos devem ser trilhados? No meu ponto de vista, é realmente aquilo que Vânia falou, é a conscientização da sociedade, partindo realmente da questão da educação mesmo, né, dentro das suas casas, desde pequeno, nas escolas e continuando em casa, né, para que realmente as crianças já cresçam aprendendo e tendo conhecimento que todos somos iguais, que a questão de cor não limita ninguém a nada, né? Verdade. Todos temos os mesmos direitos e deveres para que possamos realmente viver em harmonia em uma sociedade que é tão difícil já de construir algo, né? Quando alguém vê um negro em um alto escalão ou em um alto cargo, fica todo mundo realmente se perguntando como pôde.
A gente vê muito isso, inclusive, na graduação, né? E na pós-graduação também. Apesar das políticas públicas que já existem dentro das universidades, que existem as cotas, você entra numa sala de aula e você rapidamente observa que, no máximo, tem uma, duas pessoas negras. E você acaba sendo a diferença ali. Que possamos realmente mudar essa estatística, mudar essa história, né? E entender que realmente todos nós estamos realmente no mesmo barco de vida, de história, e que assim a gente possa realmente seguir sem que tenhamos mais tantos problemas por causa do racismo. Vânia, eu tenho aqui alguns números que me passaram aqui, e são números que preocupam, né? Eu queria colocar aqui para a gente poder falar sobre isso e comentar. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, por exemplo, os negros representam 75,2% do grupo formado pelos 10% mais pobres do país. Então, são entre os 10% mais pobres. Negros são as maiores vítimas de homicídios no Brasil, segundo o Atlas da Violência. Em 2017, 75,5% das pessoas assassinadas no Brasil eram pretas ou pardas. Em 10 anos, de 2007 a 2017, o Brasil se tornou um país com mais potencial de morte para negros do que para não negros. A taxa de homicídio de negros cresceu 31,1% no período, enquanto a de brancos aumentou 3,3%. São números realmente que chocam, né, a realidade brasileira. Vânia. Exato, né? Ainda você poderia trazer também o relatório também sobre homicídio de mulheres negras também. Também, tem aqui, tem aqui. Eu vou até ler para reforçar se você tem aí, mas as mulheres negras são vítimas mais recorrentes de homicídio, segundo o Atlas da Violência. A taxa de assassinatos dessas mulheres cresceu 29,9% de 2007 a 2017. Então, para reforçar o que você vai falar aí. Então, todas essas taxas negativas, né, se a gente coloca em comparação com pessoas brancas, vamos ver que as pessoas negras são maioria. Né? No caso de homicídio, por exemplo, para as mulheres, esse homicídio para as mulheres ou feminicídio, agora, né, caracterizado também, tipificado como crime, ele sobe em mulheres negras e ele decresce em mulheres brancas. Né? Então, isso reflete, não é, o cuidado, né, do Estado brasileiro com essa população negra, porque não existe. Não é? Então, a gente tem um país que já se constituiu colocando as pessoas negras numa condição de inferioridade, e a gente, após um processo longo, não é, de busca de melhorias na sociedade, né, na transformação da sociedade, a gente chega o dia 13 de maio de 1888, que alguns dizem que é a falsa abolição, ou uma abolição inconclusa, mas, de fato, nós tivemos uma lei no dia 13 de maio de 1888. Todavia, o Estado brasileiro não contempla nenhum benefício para essa população negra brasileira. Não é? Então, a partir de 1888, nós temos pessoas que são realmente assim colocadas, né, te vira, né? A gente costuma dizer que o Estado brasileiro diz te vira no dia 14 de maio de 1888. E esse te vira, a gente está se virando até hoje, né? Então, toda essa taxa negativa, ela pode ser revertida se houver realmente uma atenção, não é? Se houver realmente a justiça que a gente espera que haja, a justiça social no país. Então, assim, a gente tem que ter, não é, em todas as pautas políticas, né, independente de partido político, a população negra, não é? Os direitos das populações negras. E a gente está vendo que o tempo passa e isso não acontece, porque assim, essas taxas só crescem, não é? A gente está vendo que o homicídio é de jovem negro, é de mulher negra e também de crianças negras. Lamentável que esteja acontecendo esse tipo de coisa, tá? Uma coisa assim de encarcerados e encarceradas, não é? Pessoas que não recebem julgamento, não é? Que ficam lá apodrecendo na cadeia, e não é que a pessoa negra tem índole para o crime, porque a ciência que foi feita aqui no Brasil, a partir do século XIX, nos deve, tá certo?
uma explicação das construções que foram feitas, né? Construções equivocadas de dizer o negro já nasce com índole para fazer o crime. Nós tivemos estudos que, né, fizeram essas afirmações e isso ainda perdura hoje na cabeça de muitas pessoas, de muitas elites. Né? Recentemente nós vimos uma juíza dizer ele é assim porque a raça negra realmente traz essa índole. Então, assim, a gente tem que ter um Estado brasileiro trabalhando no aspecto de promover discussões e reflexões científicas acerca da população negra no Brasil e também o Estado brasileiro desenvolvendo políticas públicas universais e específicas. Porque, ainda que realmente a gente concorda que nós somos iguais na lei, né, nós somos desiguais, tá, culturalmente, e nós temos uma posição de desigualdade socialmente. Então, a gente tem que ter um Estado que combata a desigualdade racial neste país, que não tenha medo, né, de encarar que este país é um país racista e o Estado tem que encarar isso de frente para que a gente não possa ter essas estatísticas, né, aumentando ou permanentes, como a gente vê no Brasil, são permanentes. Lamentável, né? Lamentável. Doutora Viviane, eu queria que a senhora, nós estamos chegando ao final, o tempo da gente aqui corre muito rápido, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco como é que as pessoas podem fazer para denunciar esse tipo de crime, não é? Se é um canal de denúncia, como é que isso acontece? A gente está chegando ao final, eu queria que a senhora terminasse falando sobre isso. Joia. Veja bem, nós temos, na verdade, a delegacia, né, que fica ali no centro da cidade, próximo a feira, perto da delegacia do idoso. Né? Na verdade, é na mesma delegacia. Você está falando ali no centro de João Pessoa, né? No Mercado Central, é isso? Isso, exatamente, ali no Mercado Central. Obrigada. É próxima à Avenida Tabajara, ali, antes de chegar ao Sistema Correio. Tá certo. Exatamente, é bem fácil, bem central. Então, as vítimas que realmente se acharem, né, podem ir à delegacia, denunciar, e caso realmente não tenham condições de ir, tenham vergonha ou por algum outro motivo, pode procurar o AB, a comissão, né, que aí a gente vai fazer, a gente tem esse trabalho, e aí vai com a vítima, junto à vítima, procura o delegado para poder denunciar e, ser possível, realmente enquadrar esse agressor no que nós temos hoje, né, na legislação em que nós temos hoje, seja em injúria racial ou realmente no racismo. Ok, obrigado, doutora Viviane. Professora Vânia Fonseca, a sua consideração final, obrigado, pode falar. Muito obrigada, né? Louvável a pauta do programa, né? Esperamos que vocês possam continuar nesta pegada, né, de explorar este assunto, porque isso reverbera positivamente. Né? Muito obrigada mesmo. Eu agradeço a professora Vânia, também a doutora Viviane, não é? Um grande abraço às duas, não é? E que vocês possam seguir em frente com essa luta, não é? Que é muito nobre. Então, o programa em discussão fica por aqui. Nós agradecemos a presença de todos que nos assistem, e até o nosso próximo encontro. Até lá.